Pessoal, hoje a gente tá com uma convidada. Eu não é convidada, nosso segundo vídeo lá no canal. A gente vai falar sobre os celulares mais curiosos do mundo e a Beatriz tá aqui comigo hoje. Tá justamente na minha frente. Fala um oi, Beatriz. Oi, pessoal. E eu queria dizer que os anos 2000 foi responsável pelos celulares mais diferentes e curiosos. Eu particularmente adorava todos os modelos diferentes, os designs que tinham naquela época. Só que não bastasse ter celulares diferentes, eles tinham também os mais estranhos. E é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Preparei o roteiro aqui bem legal, a Beatriz não conhece os celulares. Até recomendo que se você quiser pesquisar as imagens deles para você ver, é super recomendável. Mas eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, então não se preocupe. Se você não conhece a gente, nós somos o Tô em 2000. A gente está numa pequena mudança aí, você vai perceber. Se você não sabe ainda do que a gente está falando, segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo o link na descrição. O arroba é esse que está passando na tua tela. Sem mais delongas, vamos falar sobre esses modelos de celulares diferentes dos anos 2000. Para começar, dos modelos de celular peculiar, vamos falar do N-Gage. O N-Gage, Beatriz, ele foi lançado em 2003. Ele custava algo em torno aí de R$ 1.700 para a época, o que em 2003 era um preço muito caro. E ele surgiu como uma proposta ousada de misturar celular com videogame. Então ele não era só um celular, ele tinha também a função de jogar videogame naquela época. Ele tinha gravador de voz, tinha MP3 player, rádio, navegador de internet e, claro, funcionava como um telefone padrão, você discar e ligar para falar com as pessoas. Ainda bem, né? Ele possuía pouco espaço de armazenamento, então para você ter os seus jogos, você tinha que comprar um cartão de memória separado. E os jogos que rodavam naquela época, os principais que eram vendidos para se jogar no celular, eram Call of Duty, o FIFA 2005, The King of Fighters e Tony Hawk. Eram bons jogos maravilhosos. Quem costumava jogar nessa época de 2005 vê que isso aqui é uma coisa muito boa, porém essa mistura de celular com jogos não era bem aceita naquela época, diferente do que é hoje. Então não funcionou muito bem, sem contar o preço que era muito caro. Você tinha R$ 1.700 naquela época? Não, que devia ser muito lento, eu acho, no celular, né? O processador dele não era tão ruim, ele tinha um processador muito bom, tinha uma funcionalidade muito boa para a época, só que o videogame portátil não era tão comum e era coisa de rico, vamos combinar. O que você achou do N-Gage, Beatriz? O que você achou do design dele? Não parece um celular, feio demais. Não era muito, como é que a gente fala? Anatômico, né? Me perdoe, Nokia, mas nossa, que bem feio. Dando continuidade no nosso vídeo, a gente vai falar agora do celular do milhão. E é isso mesmo que você está pensando, era o celular do show do milhão do Silvio Santos, lá do SBT. A Nokia, na época, antes disso, né, para entrar no contexto, naquela época era muito comum que empresas de telefonias fizessem parcerias com programas de TV, com artistas para lançar celulares específicos, para lançar celulares personalizados, que é o caso aí, por exemplo, do celular da Xuxa, que a gente teve também naquela época. E a Nokia, né, mais precisamente no modelo 3310, teve uma edição super especial, que em parceria com o SBT, parceria também com o Silvio Santos, lançaram o celular do milhão, que era uma parceria entre a Nokia, TIM e SBT. Tinha um sistema nesse telefone, que a pessoa recebia mensagem de texto com perguntas estilo show do milhão. E quando o cliente respondia o SMS com a resposta certa, ia acumulando pontos, e quando juntasse 1 milhão de pontos, a pessoa iria concorrer a participar de um programa de TV. Então assim, não é que ela ia fazer 1 milhão de pontos e participar do programa. Ela ia fazer 1 milhão de pontos e participar de um sorteio que poderia levar ela aí ao programa de TV, que era o Show do Milhão. Além de concorrer a prêmios também toda semana, que é o padrão do Silvio Santos, né? Que é eletrodomésticos, prêmios em dinheiro e tudo mais. E tinha uma taxa de envio para você responder esses SMS que você recebia do Show do Milhão. E a gente sabe que as taxas de envio de SMS daquela época não eram baratas. Você tinha que pagar a taxa de SMS, que costumava ser R$ 1,99, mais taxa de impostos. Então, cada pergunta que você recebia, você pagava caro. Você pensar aí, nos anos 2000, R$ 1,99 era muito dinheiro para se gastar assim à toa. Dando continuidade, então, nos nossos aparelhos bizarros, a Samsung também teve a sua versão mais bizarra, que é o Samsung Duke. O aparelho, ele mais parecia um MP3, daqueles MP3 de cápsula que a gente tinha, que era muito na moda dos anos 2000, e do que um telefone em si. O Samsung Duke, ele tinha uma proposta mais voltada para a experiência musical, acho que é por isso mesmo que tinha esse design diferenciado.
Então ele tinha esse design mais comprido, fino, com um cursor de navegação para você mexer as suas músicas, trocar as músicas, e um teclado que ficava escondido atrás de uma tela, tipo um flip, aqueles celulares flips. Mas eu não sei se é esse, é porque ele desliza. Então é o slide, celular slide. E ele não era um celular ruim para a época, porque ele tinha uma capacidade de 2 GB de armazenamento, que era um absurdo, uma câmera VGA e um espaço para adicionar mais de 500 contatos e incríveis, olha só isso, 11 toques polifônicos para você colocar na sua chamada. É bom demais, não é para ser verdade. Mas você podia baixar, você tinha espaço para isso, né? Porque você tinha 2 GB de armazenamento para você colocar suas músicas preferidas. Ele não é um celular ruim, ele não é tão bizarro, mas ele era diferente para a época, né? Tanto até mesmo pelo formato dele. Ele só de lado. Pelo que a Bia tá falando aqui, ele deslizava, então ele não era nem assim, ele fazia um slide assim, ó. Tá na tela para vocês aí, para vocês verem melhor. Dando continuidade a esses aparelhos de telefone super, hiper, mega bizarros dos anos 2000, a gente tem o Nokia 7600. Quando eu falo para vocês que os anos 2000 proporcionou celulares mais diferentes em questão de design, eu não tô mentindo. Você pega aí, por exemplo, hoje em dia parece que os celulares são todos iguais, né? Aquela tela super gigante, touchscreen e tudo mais, que não tem um diferencial. Na época a gente tinha V3, C200, V360, tinha o Chocolate, que eram celulares que você batia o olho e já sabia dizer qual que é. Só que em 2003, 2004, a Nokia lançava o modelo Nokia 7600 que tinha um formato muito peculiar. Ele era tipo um quadrado em forma de gota, com a tela no meio e o teclado era ao redor da tela. É muito feio. Então você pensa assim, parece mais um apetrecho das 3 Espiãs Demais, lá do desenho animado, do que um telefone celular. Feio demais. Ele é horrível. E assim, ele não funcionou muito bem pra época. Ele é interessantinho, assim. É diferente, né? Porque ele é peculiar. E na época, qual que foi a intenção? Tiveram outros modelos, assim, parecidos com esse, porque a ideia era que fosse um modelo de luxo. Que as pessoas carregassem ele como uma forma de ser mais chique, de ser mais luxuosa mesmo. Só que ele não funcionou porque ele não era funcional. Parece mais aquele negócio do Starbucks que aparece o... Como é que fala? O holograma. O holograma? Se bobear, ainda foi usado um Nokia 7600 nos filmes que lançaram depois do Star Wars. Então, assim, ele tinha um design, sim, inovador, mas ele era horrível para uso. Então, ele, usando a linguagem de hoje, ele deu uma flopada naquela época. Esse daqui, B, o próximo celular, ele é bem curioso, porque ele é uma mistura de 3 dispositivos em um só. Eu tô falando do TWC 1150. O TWC 1150, ele é tão raro, ele é tão peculiar que é difícil você achar informação sobre ele na internet. Só que a nossa central de informações do Tô em 2000 conseguiu achar algumas informações. Ele era um modelo do telefone da Telson e o TWC 1150, ele era um híbrido que misturava celular, relógio e câmera digital. Aí você fala assim, pô, Guilherme, mas todos os celulares hoje, você vê a hora e ele tem uma câmera digital. Mas não é isso que eu tô falando, meu amigo. Presta atenção nesse design aqui, ó. Quando eu falo relógio, é exatamente isso, é um relógio de pulso. Era um celular que você tinha preso ao teu pulso. É tipo um Ben 10 dos anos 2000, entendeu? Ninguém deve ter usado isso não, é uma coisa feia. Olha, acredite se quiser. Ele foi utilizado por algumas pessoas. Só que o design ele era feio. Além dele parecer um morfador de Power Rangers, obviamente ele chamava o quê? Assalto. O cara via que você tinha um telefone celular ali e você podia ser muito... era uma vítima fácil para ser assaltado. Então assim, eu nem preciso dizer que foi um fracasso. Teve algumas pessoas sim que usaram por ser um design inovador para a época. Naquele tempo, quando foi lançado esse modelo de telefone, as pessoas queriam criar aparelhos de telefone que você pudesse conversar assim, ó, né, na mão. Então foram criados modelos para parecer que você era um espião de cinema, para facilitar a comunicação, só chegar o pulso perto, não ter que colocar telefone na orelha. Só que assim, não foi muito funcional. Ninguém queria andar com esse negócio por aí nas ruas porque era feio e não era elegante, né? Era mais um negócio para tentar trazer uma moda que era incerta. Foi só para gastar dinheiro. Não deu certo, não daria certo nos dias de hoje, não daria certo nunca. Eu não sei por que as pessoas tiveram a ideia de lançar esse produto, né? Eu fico pensando se ninguém lá na Telson teve o pensamento de falar assim, cara, não lança esse aparelho, não vai funcionar. Né? Mas não, acabaram que lançando, continuaram com essa ideia absurda de lançar esse negócio horrível e com certeza teve um prejuízo gigantesco.
mas não foi tão gigantesco porque fabricaram poucos modelos. Pelo menos nisso eles foram inteligentes. E esse foi o vídeo de hoje. Beatriz, você lembra de algum celular peculiar daquela época? Os peculiares não, eu lembro do celular de bolacha, da Motorola, os Nokia tijolão, esses foram os populares. Um dois estranho, não, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, se você lembra de algum celular peculiar, diferente, deixe seu comentário aqui embaixo, até pra gente trazer uma segunda versão desse vídeo. E caso você queira um vídeo sobre os celulares clássicos, os mais populares da época dos anos 2000, comenta qual modelo você se lembra e também deixe comentários, celulares populares, para eu saber que vocês querem assistir esse próximo vídeo, tá bom? Caso você queira vídeos mais curtos, conteúdos mais rápidos, lá no nosso Instagram a gente tem conteúdo todo dia para você relembrar bons momentos dos anos 2000. O arroba é esse que tá passando na tua tela e o link tá na descrição. É isso? Então não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até a próxima.